Olá, Oi, oi, boa noite. boa noite, boa noite. Boa noite a todos aí que estão assistindo a gente. Demoramos um pouquinho aí para conectar, mas É, vai fluir. é isso aí. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo sim. Você está conseguindo me ouvir? Tô. Ah, então legal. Mais um iniciozinho aí da semana aí pra gente, com risco da É, possibilidade de estender aí essa quarentena. Então as pessoas estão começando a ficar mais ansiosas ainda do que antes. A pois é. situação a gente não sabe realmente o que vai acontecer daqui para frente, mas vamos buscar aí a saúde mental da melhor forma possível para a gente conseguir lidar com isso daí, né? É, até porque saúde mental é muito importante, né? Sim, Porque sim. sem ela, Sem ela a gente não funciona, é verdade. Vamos dar pois é. início aí à nossa live aí sobre ansiedade e rotinas, né? Essas Isso. rotinas aí que muitas pessoas aí tentam seguir, mas deixa de lado, começa, não termina. Algumas pessoas conseguem lidar com essa rotina, conseguem modificar, conseguem adquirir novas habilidades. Vamos dar início a essa live. E como a gente consegue se estender muito, porque a gente tem bastante conteúdo, a gente não pode dar o mole de ultrapassar essa live aí, que aí começou 7h30 e 8h30 termina. A gente vai terminar um pouquinho Verdade. antes para conseguir tirar essas dúvidas aí, conforme as pessoas forem mandando para a gente as dúvidas. A gente tenta sanar todas elas aí. Mandei convite aí para alguns amigos meus também que fizeram formação comigo em psicologia. Acho que estão assistindo a live aí. E qualquer coisa, é só mandar pergunta aí que a gente responde. É isso aí. Engraçado, você estava falando de manter essa rotina. Antes de tudo isso começar, dessa quarentena, todo mundo ficar em casa e tal, todo mundo tinha uma vida muito agitada. E era uma vida de rotina, né? De trabalho, casa, escola e tudo mais. E todo mundo pedia, ai, como eu queria parar um pouco essa rotina, mudar um pouco e tal. E agora que a gente tem essa oportunidade meio que forçada, mais temos, a gente fica meio desesperados, né? Como Isso, a isso. gente, como ser humano é complicado. É verdade. A gente nunca está satisfeito com tudo, né? A gente começa algo e logo depois, quando a gente está saturado daquilo, a gente busca uma outra opção, uma outra situação para poder saciar nossas vontades. Mas justamente o que aconteceu agora com relação a tudo isso, essa pandemia aí mundial, pegou muita gente desprevenida, né? Infelizmente, muitas pessoas morreram, estão morrendo com relação a isso, né? Os enfermeiros, médicos que estão na frente disso daí está tendo um abalo muito grande psicológico com relação a tudo isso, porque as pessoas estão, quando ficam acometidas, elas, né, teve algumas entrevistas com relação a isso, elas ficaram, assim, um passo da morte, né? As pessoas que conseguiram sair disso daí realmente estão falando que não é brincadeira, realmente não é uma coisa que a gente não está enxergando quando vê daqui a pouco a pessoa está com insuficiência respiratória e tem que correr às pressas para os hospitais para ser entubadas e tudo mais. Então é uma coisa que realmente está causando muitos problemas aí para muitas pessoas e a gente realmente tem que se cuidar da nossa saúde mental quanto física, porque realmente é uma coisa que a gente não está vendo, não vai saber como é que vai melhorar, se vai melhorar agora, se é a curto, médio, longo prazo. Então, realmente, a gente tem que saber buscar isso aí tudo direitinho. E, É voltando à aquilo, né? pergunta, é verdade. E Não é voltando uma um pouco, gripezinha, não é isso, uma não é, gripezinha, é uma coisa não séria. é. Não é culpa da Globo, é uma coisa mundial, é uma coisa muito Sim, séria. sim, E se a gente não respeitar o isolamento, os números vão só crescer. Crescer, né? isso, exatamente. Multiplicar, triplicar e tudo mais. Exatamente. A gente aqui no Brasil, a gente ainda não sabe se a gente está ainda no pico dessa, provavelmente não ainda está no pico, né? Como antes o ministro da Saúde relatou antes de sair, que a gente ainda iria começar a subir essa inclinação aí, mas aí a gente também não sabe, porque agora assumiu um outro médico que vai fazer todos os estudos também para poder saber, então fica realmente complicado da gente afirmar ou ter algum tipo de parecer com relação ao que está por vir, né? É, Então a gente tenta manter realmente uma rotina
que a gente também não sabe como a gente vai tentar manter essa rotina e fica totalmente ansioso porque tenta se programar, daqui a pouco para tudo, daqui a pouco fica triste, daqui a pouco fica naquele estado de excitação, de não, vou fazer isso aqui porque não sei o dia de amanhã. Então, realmente, a gente tem que parar um pouco, respirar, refletir e tentar se adequar aos poucos, nem que esteja colocando, de repente, no papel para começar, né, a cada dia se modificar aos poucos, para justamente conseguir entrar numa rotina. Não quer dizer que essa rotina vai ser adequada, que vai ser, de repente, bom para um, não vai ser bom para outro, mas realmente buscar da melhor forma possível. Exatamente. Tem até alguém aqui falando, a Viviane falou que duas amigas que trabalham com a mãe dela morreram dessa doença, Eita, do eita, Covid-19, é que difícil. eram enfermeiras, Tem, né? e as enfermeiras estão realmente de frente mais aí, né, que realmente chega a encostar nos pacientes e tudo mais, aí realmente se não tiver um cuidado maior, né, realmente acaba, infelizmente, se infectando e quando vê, de repente, já é tarde demais. Eu estou com um É, caso aqui próximo também de casa aqui, de uma vizinha que ela é enfermeira, ela também testou positivo para a Covid e ela está em casa, né, nesse momento de quarentena. O esposo também teve que deixar de trabalhar porque como vai ter que cuidar dela, então acabou os dois tendo que estar de quarentena. Eles têm dois filhos, e os filhos estão com as avós, porque para não estar próximo, e realmente é uma coisa que a gente não está vendo. Quando vê, a pessoa já está com sintomas já e realmente é um susto, realmente. é. E não tá pegando só pessoas idosas ou com algum problema respiratório, porque já teve caso de gente morrer e não ter nenhum tipo de problema, né, respiratório antes. Que morreu mesmo não tendo nenhuma dessas doenças como é que fala? Alergia, não, que a pessoa não Imunidade, respira para não direito, ter asma, essas asma, coisas. isso, É bronquite, independente disso, isso. independente. Não adianta, A gente tem teve pessoas que tem a saúde plena, sempre praticou esportes e tudo mais, e realmente quando acaba tendo, porque o que acontece? Isso, né, foi explicado que é uma inflamação dos pulmões, né? O nosso anticorpos tenta atacar esse vírus, e por excesso de, de anticorpos nesse combate acaba inflamando os pulmões. Aí nisso que gera, no caso, a intubação, né, os aparelhos mecânicos para poder respirar, mas nessa trajetória aí a pessoa acaba falecendo. É uma coisa muito surreal. muito surreal, verdade. Então é, gente, fique em casa, tá? Quem puder ir, fique em casa, É, porque verdade. é importante. O negócio de ir pra rua. Infelizmente, a gente sabe que muita gente não pode ficar em casa, né? Que trabalha, que não conseguiu licença do trabalho e tudo mais. E essas pessoas também, eu acho que também estão gerando uma ansiedade nelas, né? Porque tem aquela preocupação de pegar um ônibus lotado, porque os ônibus estão lotados, e Sim, ficar com sim. medo de pegar e levar para dentro de casa. Então, tipo assim, eu acho também que o psicológico dessas pessoas também estão abalados. Tanto os que estão dentro de casa, que não estão trabalhando, como também os que têm que sair para trabalhar, né? Sim, sim, exatamente. As pessoas que já têm a sua rotina, que infelizmente não pode deixar o trabalho, né, da melhor forma possível, tem que se precaver. Né? Eu acho que quinta-feira agora já foi decretado pelo prefeito o uso obrigatório das máscaras, né? Fora a higienização que a gente já tem que ter normal, né? Ao sair de casa, ao chegar em casa, no trabalho, ao sair do trabalho, a atenção quando for pegar o transporte público, porque justamente a gente inconscientemente a gente vai passar a mão nos olhos, no nariz, na boca, vai atender celular. Só o fato de a gente atender o celular, né, no ônibus ou em casa. Você encostou o dedo no celular e levou o celular à orelha, perto da boca. Então, é dali que você já vai se infectar. Então, É, essa falta de cuidado, às vezes, no celular é que a pessoa fica infectada. Então, realmente é uma exatamente. coisa que tem que ter uma extrema atenção, porque realmente não é brincadeira e a gente não sabe a que ponto isso aqui vai chegar pra gente. Porque vai estender, né, essa quarentena ela vai se estender. No caso, a gente já sabe que esse mês vai até o começo agora do próximo, mas pelo andar da carruagem, a gente está achando que realmente isso aí vai se estender mais um pouco, sim. Eu imagino que provavelmente estenda mesmo, né?
até porque a gente não conseguiu fazer o verdadeiro isolamento, né, social, a gente não conseguiu colocar na cabecinha das pessoas que elas não podem se aglomerar e tudo mais. Então, eu creio até por isso que o isolamento vai se prosseguir, porque... Tá ouvindo? Oi? Conseguiu me ouvir? Oi, Oi, o tá aí? vídeo tá. Eu tô aqui. O vídeo eu acho que tá acelerando, travou e depois acelerou. Sim, a tua voz está indo na frente dos seus movimentos aí. Agora eu acho que foi. Eu acho que voltou o sinal. Tá me ouvindo? Agora foi, agora normalizou Voltou. tudo. Normalizou. Então, dá umas dicas aí pra gente, cara, porque Sim, olha, o é. site corrói a gente assim por dentro, que a gente não sabe mais o que fazer, né, aonde, aonde ir, até porque não tem nem lugar pra ir, né, nem pode ir. Sim, Então, o que que a não gente pode tem. fazer em casa pra aliviar É, esse sofrimento? exatamente. A gente sempre está buscando ter uma rotina, né? Por mais que a gente já tinha uma rotina antes de começar isso tudo, a gente está tentando ter novas rotinas com relação a isso que a gente está vivendo. Então, o mais adequado, né, é justamente a gente buscar uma alimentação mais nutrientes, com mais qualidades, e independente da gente querer comer besteira ou não, porque realmente vai dar aquela vontade de comer aquele doce, né, por aquele excesso de ansiedade e tudo mais. Mas realmente é uma coisa que modificou, né, que está modificando a vida de todo mundo. Então você ter de vez em quando um exagero com relação a doce, ter um exagero com relação a alguma coisa que você tenha prazer em comer, isso aí não é tratado como compulsão alimentar, é tratado como exagero. Mas, realmente, com relação à nossa rotina de agora, a gente tem que estar buscando sempre um equilíbrio. É bom a gente estar tentando realmente fazer exercício em casa, alguns exercícios em casa, seja ele da melhor forma, pular corda, fazer flexão, enfim, brincar com seus filhos, justamente para a gente conseguir soltar um pouco de hormônios aí do prazer, que é a endorfina, a dopamina, né, a noradrenalina, Uhum. a passar por esse momento um pouco de estafa que a gente está tendo aí. E vai ser muito importante para a gente começar até mesmo mudar um pouco a nossa cognição. Ah, tá cortando. Eu acho que eu vou no seu Tá vídeo, travando o Yasmin. seu vídeo. O seu vídeo tá travando pra mim. O Oi, meu também tá travando pra você? oi, oi, oi. Oi? Gente, peraí que a gente vai arrumar aqui porque o vídeo dele tá travando. Eu não sei se o meu também está travando. Me avisem, por favor, se o meu também estiver travando. Mandei o convite aqui pra ele entrar novamente. O meu também tá travando, gente? Ou era só o dele? Oi? Oi. Agora eu tô conseguindo te ouvir. Tô conseguindo Agora de eu tô. boa. É porque eu acho que tava travando, tava acelerando, eu acho, É, a imagem por causa do sinal. Mas eu acho que agora é, vai. agora também pra mim tá tranquilo. Tá? Pra mim também. Pra vocês aí que tá assistindo a gente aí, dá um ok aí pra saber se vocês estão conseguindo visualizar a gente legal. Ah lá. Teve uma perguntinha aí. É. Da Kika. Oi, Kika. Ela tá falando que antes só víamos nossa família à noite, depois de um dia de trabalho, curso, etc. Agora estamos tendo que conviver o dia inteiro. Isso é uma loucura. É verdade, é verdade. A gente acaba tendo muita ansiedade, né, com relação a isso daí. Porque antes a gente se planejava em ver nossos familiares no final de um dia cansativo e deles ali a gente conseguia ter mais um pouquinho de energia para lidar de repente o finalzinho da noite, o início do outro dia. Então isso era muito bom a gente estar sempre próximo das pessoas que a gente gosta. Mas justamente esse momento agora que a gente está de isolamento, né, as pessoas estão tentando lidar um pouco essa saudade com ligações, né, essas videochamadas que a gente costuma fazer, só para poder suprir um pouco
realmente a sociedade, mas realmente ela vai estar Daqueles, sempre. daqueles parentes que não moram na mesma casa, né? Aí é só Isso, por chamada e tudo. Mas agora, como é que isso, é aturar isso, aqueles parentes que moram em casa? Tem gente, tem casa que tem muita gente, né? Tem mais isso. de um filho e tudo mais, aí tem aquela brigaiada toda, aí fica nervoso porque tá ansioso. E aí, o que que a gente faz? Sim. É bom saber, né, primeiramente, a faixa etária, né, das pessoas que estão nesse, nesse confinamento juntas e tentar buscar da melhor forma possível uma coisa que vai envolver a todos. Né? Seria viável, de repente, fazer jogos, cozinhar, praticar exercícios. Né? A famosa, teve um paciente que eu atendi anteriormente, que justamente estava nesse momento de muita gente em casa, então era muito falatório, todo mundo queria ver uma coisa diferente. Então foi até um momento de descontração familiar, foi os jogos de família, a dedanha, né, que fazia, né, perguntas e tudo mais. Então ele falou que foi muito prazeroso para ele, que ele relembrou até a infância com relação ao É, que ele está vivendo agora, porque tem que ser criativo. A gente tem que passar a ser um pouco é. criativo, justamente para conseguir lidar um pouco com isso tudo. Eu joguei com meu afilhado é lá de Minas. Aí ele e a Sim. mãe dele me fizeram uma chamada de vídeo e a gente brincou de adedanha, mas foi Ah, muito bom, muito maneiro, muito maneiro. é isso aí, a gente tem que estar sempre se reinventando. A gente vai tentar sempre no decorrer da semana buscar uma rotina, mas justamente, às vezes na segunda-feira a gente consegue bater essa meta de, seja ela iniciar lavando uma roupa, fazendo comida, varrendo a casa, fazendo uma faxina, né? Fazendo compras, né? Às vezes tendo que ir na rua e tudo mais. Mas justamente no decorrer da semana você pode falar. E vale lembrar que os homens que estão dentro de casa não é para deixar só a mulher trabalhar em casa, não, tá? Ficar no sofá vendo TV, não, tá? Vamos criar vergonha Exatamente, na cara e exatamente. vamos também passar uma vassoura na casa, entendeu? O trabalho doméstico É, é pros dois, porque nesse momento de quarentena, muitas mulheres ficam mais ainda mais sobrecarregadas, né? ainda sobrecarregadas, é verdade. Mais É verdade. ainda. Então, até para ajudar e Dividir passar o bastante. tempo. Exatamente, dividir as tarefas, né? Passar a dividir essas tarefas aí. Até mesmo, às vezes, um relacionamento que às vezes estava até meio conturbado com relação a isso daí, né? Essa sobrecarga de trabalho da mulher, que justamente acaba tendo um estresse, mas ela acaba se submetendo a isso porque, né, teoricamente, a gente já vem historicamente achando que a mulher só serve para o lar, só serve para fazer coisas do Exato. lar. Então, justamente com o decorrer, né, dessa pandemia aí, né, o homem também agora está no lar. Então, nada mais justo do que dividir as tarefas, ajudar nos afazeres de casa. Né, isso aí é de extrema importância e, de repente, o casal pode até se reinventar e passar a enxergar de uma forma diferente um para o outro. Sim, sim, com certeza. Com certeza. Até muitas mulheres não trabalham fora de casa e ficam em casa e o marido sai para trabalhar. E muitas vezes o marido não dá o devido valor para a esposa e acha que Sim, ela tá lá, que não tá fazendo nada. E aí, nesse momento que ele tá em casa e tá ajudando ela na tarefa de casa, ele vai passar a dar valor nisso, né? Poxa, realmente é um sim, trabalho, sim, realmente pesado fazer uma faxina e tudo mais. sim, Então, sim. tem que sempre ter aquele equilíbrio, né? Mesmo quando o trabalho voltar, obviamente, tem que também ele também fazer a parte dele, né? Para não sobrecarregar nenhum dos dois. Porque tem muitas mulheres que trabalham fora de casa e ainda tem coisa em casa para fazer, porque o cara não quer ajudar ali e Sim, ela sim, fica mais sobrecarregada ainda. Então, tipo, tem que ter sempre esse controle, até eu acho que até ajuda no relacionamento, né? Para não ficar sim, criando briga e tudo mais. sim, exatamente. Acaba sobrecarregando, no caso, muito mais a mulher, né? E justamente nesses momentos que a gente está passando, né, seria até bom, né, o homem passar um pouco pelo que a mulher passa dentro de casa para ele realmente sentir na pele que não é fácil. Realmente fazer faxina não é fácil, fazer comida não é fácil, passar roupa não é fácil, cuidar do filho não é fácil, ainda ter que sair para trabalhar também não é fácil. Então, de suma importância, né, a gente praticar um pouco a resiliência, praticar um pouco isso aí para podermos se conviver melhor. E eu acho que esse momento que a gente está passando também é um momento para todos refletirem um pouco
do significado da vida, né? Porque realmente a gente não é nada comparado à vida. Então, é de extrema importância a gente valorizar o próximo, valorizar nossa família, nossos amigos, de estarmos sempre próximos deles e realmente cuidar da saúde mental e física da melhor forma possível, porque a vida não é fácil e a gente está vendo isso daí, estamos presenciando isso daí. Ninguém imaginava que isso iria acontecer dessa proporção, que nós já tivemos anteriormente, né, a gripe suína, né, a gripe do Aham. frango, que foram praticamente quase do mesmo nível, mas não nessa situação que a gente está vivendo nesse ano aí. Iniciozinho de Verdade. 2020 tá Tá complicado. puxado. Tá, Até o tá. Roberto Carlos apareceu. E nem é final de ano. Sim, sim, verdade. Pois 2020 já é. começou, o pessoal já está querendo que 2020 acabe, porque já começou muito pesado. Começou muito pesado, meu Deus. Mas é isso, aqui a Simone tá falando, é um momento de encontro conosco. É um momento Sim, de. A gente pode buscar ali se conhecer, né? Nesse momento que a gente tá sem fazer nada, tá em casa, a gente se conhecer, né? Olhar para dentro de nós, descobrir alguma coisa nova que a gente saiba fazer e a gente nem imaginava que sabia fazer, né? Tentar colocar ali as ideias, né, para funcionar. Então é um reencontro, é um encontro com nós mesmos, né? sim, exatamente. É um reencontro com nós, com relação a tudo aquilo que a gente vivenciou, né? A gente passa a refletir um pouco sobre a vida, sobre a nossa infância, adolescência, né? Realmente passa a buscar significados para situações que a gente não imaginava que conseguiríamos parar para olhar isso agora, né? Futuro, presente. Então, realmente é uma coisa que nesse momento que as pessoas começam a se questionar demais, se conturbar demais psicologicamente, aí com isso vem aqueles transtornos de ansiedade, né? As pessoas começam a ficar muito deprimidas, começam a ficar muito compulsivas, né? Começa a direcionar seus pensamentos, as suas negações nas alimentações, aí começa a comer demais, né? E pode vir diversos transtornos com relação a isso. Então, justamente nesse momento, seria muito bom. A gente está buscando uma rotina simples, começa sempre com uma rotina simples. Uma rotina que você consiga fazer. Não vai buscar algo que seja uma coisa que seja de difícil acesso para você e de difícil realmente, de repente, de envolver aquelas pessoas que estão ao seu redor. Então, buscar sempre uma rotina mais simples, uma rotina de trabalho, uma rotina de lazer também é importante. Então, para a gente conseguir, né, começar a se adequar um pouco com relação a isso, porque a gente achava que seria semanas. Daqui a pouco passou, né? Primeiro pensamos que seriam dias, depois passou por Dias. semanas, agora meses. Então a gente não sabe com relação ao que vai acontecer e realmente, né, muitas pessoas estão me procurando com relação à ansiedade demais, né, coisas que aconteceram no passado que está vindo agora à tona no presente e está trazendo determinadas reflexões. Então, realmente as pessoas estão se questionando em determinados aspectos que a gente consegue pontuar na psicoterapia online. Então, realmente é uma coisa que a gente tem que, nesse momento, parar um pouco, pensar um pouco na nossa saúde mental, primeiramente, na saúde dos nossos familiares, na higienização e realmente tentar buscar de uma forma, né, bem minuciosa, com muito carinho, porque realmente não está fácil, não está fácil, mas também ninguém está sozinho. É, tá todo mundo no mesmo barco. Sim, sim, exatamente. Esse negócio de pensar que tá todo mundo no mesmo barco traz um pouco mais de conforto do que se fosse só a gente, tipo assim, poxa, só eu que tô passando por isso. Caraca, esse negócio do coletivo traz conforto pro ser humano? Traz conforto para uns, né? Tanto para uns como para outros não. Porque tem pessoas que estão passando por esse momento de isolamento tranquilamente. Porque uns têm a situação aquisitiva maior, né? Sim, Consegue fazer diversas atividades em casa, né? Consegue, por mais que esteja isolado, tem recursos para poder manter qualquer tipo de problema que ela esteja passando naquele momento. Mas as pessoas que realmente estão sim. precisando sair para trabalhar, não tem nenhum tipo de recurso financeiro para poder se manter em casa. Então é um barco, mas é a diferença de um barquinho para um navio.
né? Então, Exato. então, justamente é uma coisa muito complicada nesse momento, tá nesse divisor de água, porque realmente tem Sim, pessoas que estão conseguindo passar por essa quarentena numa tranquilidade maior, não quer dizer que ela não esteja com nenhum tipo de problema psicológico com relação a isso, sim. mas ela está conseguindo lidar um pouco melhor com isso por causa dos recursos, diferente de outras pessoas que não estão conseguindo ter recursos para poder se manter da melhor forma possível com relação a esse isolamento. Pois é, tipo, pessoas autônomas, né, que precisam sair para trabalhar e que muitas das vezes não tá conseguindo fazer aquele determinado trabalho, então estão ficando em casa e não tem dinheiro entrando, porque não tá saindo para Sim, trabalhar. Então, provavelmente para essa pessoa tá sendo muito difícil, muito puxado, porque tem filhos, tem família e não sabe como vai trazer a renda para casa, né? Então, tipo, sim, são, é igual você falou, são barcos, mas são barcos diferentes. Tem gente que tem uma casa enorme, que tem piscina, tem cinema, tem sauna, tem academia em casa, tem não sei o quê. sim, Então, tipo assim, tem como se ocupar de diversas maneiras. Agora, uma sim, pessoa exatamente. que não tem tudo isso, né? Todo esse amparo dentro de casa, né? E que ainda tem aquela preocupação de que não tem dinheiro no banco, né? Para se manter durante Sim, meses. Tem que sair para trabalhar. Então, eu acho até que a carga emocional pode ser até um pouco mais pesada. Ou você acha que não? sim, exatamente. A carga acaba sendo um pouco mais pesada porque as pessoas acabam dependendo muito de um recurso financeiro para poder suprir determinadas necessidades dentro de casa. Então, a pessoa, quando não consegue suprir aquela necessidade, aí já vem gerando angústia, vem gerando transtornos psicológicos, né, vem causando tristeza. Então, realmente é uma carga maior, né, porque a pessoa tem que realmente sair de casa, né, se expor fisicamente para poder trazer esse recurso para poder, né, estar se mantendo, né, diferente da pessoa que tem recurso que ela consegue fazer de repente uma quantidade maior de compras e tudo mais, conseguir lidar com esse isolamento. Então, realmente, a falta desse recurso, né, no começo a pessoa de repente consiga lidar melhor, mas como o prazo acaba se estendendo, né, aí vem gerando determinados pensamentos aí com relação ao que a pessoa está passando. E você acha que essa situação é até perigosa e pode até gerar algum pensamento suicida, alguma coisa assim? Não posso te afirmar com relação ao pensamento suicida. Porque geralmente o pensamento suicida a pessoa já está trazendo isso há muito tempo. Não é uma coisa imediata, né? Não é um imediatismo. Né? Tem que saber qual foi o histórico dessa pessoa para estar passando por esse transtorno suicida. Então, o transtorno suicida, com relação a essa situação de isolamento social, uma coisa que a gente tem que parar um pouco para poder analisar casa a casa. Se a pessoa já estava com transtorno suicida anteriormente, não foi o isolamento que causou, né? De repente, o isolamento foi um gatilho que a pessoa voltou a pensar nesse comportamento suicida. Né? Não Sim. é o isolamento social que está causando, foi um gatilho do isolamento social. Então a gente tem que parar, entender o que aconteceu com essa pessoa, né? Esses pensamentos suicidas e tudo mais, esse transtorno que a pessoa já estava tendo de querer tirar a própria vida e tentar lidar da melhor forma possível. Mas realmente o fator de isolamento vai depender muito dos recursos que a pessoa tem. Porque se a pessoa conseguir ter um recurso financeiro, ou seja, de repente os familiares conseguirem ajudar, de repente a pessoa teve esse tipo de transtorno anteriormente, conseguiu lidar, e nesse momento de isolamento está conseguindo lidar porque tem família, tem recursos para conseguir se meter. Diferente da outra pessoa que de repente estava passando por esse mesmo problema, mas não tem recurso nenhum. Entendeu? Não tem Nunca não família fez para nenhuma poder. terapia, né? Nunca conseguiu Sim, fazer nenhuma sim. terapia. Não conseguiu fazer terapia, não tem família para poder ajudar. Então, justamente, o fato dela estar isolada, o fato dela estar passando por esse momento, ela vai estar enxergando somente ela. Então, provavelmente, o isolamento possa ser o gatilho para o comportamento que ela já tinha anteriormente, né? Voltou a se aflorar. Então, É. como cada paciente, cada caso a gente trata diferente, porque nós somos únicos, então, realmente, esse tipo de comportamento é analisado individualmente. Uhum. E crianças também, né? Porque a gente fala muito do adulto, de ansiedade do adulto, por causa dos problemas que os adultos já carregam, né, com si mesmo.
também tem as crianças que sentem essa diferença na sua rotina, né? Que tá acostumado a ir pra escola, ver os amiguinhos, brincar, ir na casa do colega, sair na rua, e aí de repente ter que fechar a criança dentro de uma casa. Isso também causa muito transtorno psicológico para a criança, né? Sim, porque geralmente as crianças são muito agitadas, né? Oi? Então, geralmente as crianças já são muito agitadas, né? Então, justamente tentar conter essa agitação, essa energia que as crianças têm, é realmente uma coisa que a gente tem que saber trabalhar, né? No caso, geralmente as crianças que já praticavam algum tipo de esporte, ela consegue lidar um pouco melhor com essa sociedade em casa, porque ela vai tentar se exercitar, vai tentar brincar, jogar bola, né, dentro de casa, ou de alguma maneira se movimentar para poder gastar essa energia. Diferente das outras crianças que só viviam em computadores, em videogames, não se movimentavam, né? Então, né, há dois tipos de crianças nessa vertente aí. Aquelas pessoas que já viviam realmente isoladas, né? Sim. Com relação a muitas coisas, né? Ficavam nos aparelhos eletrônicos, que isso realmente também pode até causar um transtorno psicológico maior agora nesse momento de quarentena, porque justamente já estão isoladas e já tinha aquele vício de estar no ambiente virtual, no ambiente de jogo que não tinha uma interação, né? Aumentar, se agravar agora nesse momento, diferente da criança que sempre brincou, sempre, né, buscou se movimentar, praticar um esporte. Então, quando a gente passar por essa onda aí que a gente está vivendo, a gente vai ter muitos comportamentos distintos, muitos transtornos distintos vindo à tona, justamente, né, gerado por essa pandemia aí. Uhum. A sua imagem tá um pouquinho embaçada, mas eu te Eita, ouvi. tá Mas eu te melhor? ouvi. Eu tô conseguindo te enxergar legal, de boa. Te ouvir também. Ah, que bom. Tá um pouco embaçada e deu umas cortadinhas agora, mas foi bem de leve. Tá todo mundo ouvindo a gente? Fala aqui É, pra gente nos comentários. A Simone deixou uma mensagem aqui falando exatamente, Jamilton, sem contar as famílias que não têm nem o básico, que é água, sabão, e ainda moram em um cômodo pequeno sem ter como se isolar no caso de alguém se contamine. É, exatamente. As pessoas principalmente de comunidade, né, nesse momento, estão passando por diversos problemas com relação a isso. Justamente né, a gente já sabe que esse vírus já está aqui desde janeiro, né? Então, janeiro foi uma alta muito grande com relação ao turismo. Então, geralmente, as uhum, comunidades que têm acesso ao turismo, como Vidigal, Rocinha, entre outras ali da Zona Sul, até mesmo, né, para o lado de cá, com relação a turismo, a disseminação da cultura, a gente sabe que tem estrangeiros, então a gente já sabe que esse vírus aqui já está desde janeiro, né, depois do carnaval que eles vieram a alertar com relação a isso. Então, algumas comunidades já têm um índice de contaminação alto. Então, justamente, tentar conter pessoas que só vivem em um cômodo, 2 cômodos, e são 5 pessoas, 10 pessoas, 8 pessoas numa casa, realmente fica difícil. Então, tentar manter a higiene da melhor forma possível, que às vezes a pessoa não tem um sabão para poder lavar a mão. Nós estamos não sai tendo uma aí, gota d'água da torneira. não sai uma gota d'água da torneira, exatamente, né? Tem em algumas campanhas que as pessoas estão fazendo justamente para poder arrecadar e levar para essas comunidades, mas infelizmente é uma coisa que a gente não tem noção da proporção que vai ter daqui para frente. Então, tentar da melhor forma possível, buscar a melhor forma de se higienizar, né, ajudar o próximo, porque a gente não sabe. Essa onda pode vir uma maré ou a onda pode vir maior. Realmente. É preocupante, né? Porque a gente não Sim, tem, a gente já não tem certeza do amanhã. Agora, então, é que a agora gente não então tem complicou. mesmo. A Exatamente. Vivi está falando que o maior índice do Covid está sendo no Complexo do Alemão. Para você ver, né? Um É, lugar muito grande, que tem muita gente sim, e não tem uma estrutura, né? Porque a gente sabe que falta tudo que a gente falou, água, tem muita gente que não tem nem o básico. Tem água, não tem um sabonete, não tem. E a tendência é piorar. sim, Então, exatamente. vai se propagar muito mais rápido, muito mais fácil.
E para conter isso vai ser muito difícil, porque a gente sabe que a nossa saúde pública não é boa, né? Sim, exatamente. Já não é boa para uma doença normal, com essa então é complicado. Por isso que a gente ressalta aqui como é importante o isolamento, porque se todo mundo Sim, ficar doente ao mesmo tempo, não vai ter leito nos hospitais. E a gente está perdido, para não falar outra coisa. exatamente. Exatamente, porque é uma coisa que até mesmo para os cientistas vai ser demorado achar uma vacina, né, para poder Até porque foram interromper. cortados os recursos deles, né? Sim, sim, foi Foram cortados diminuído. bilhões de recursos Sim, sim, da ciência. Então, agora que a gente está vendo quanto é importante esses recursos, né? Porque como é que você vai fazer sim, uma pesquisa, fazer alguma coisa para achar uma vacina, uma cura, alguma coisa, sem o dinheiro, né? Sem o sim. investimento. E aí? Então, eu acho que Exatamente, exatamente. agora a gente pode pensar o quanto é importante a gente investir, né? Na saúde, na ciência, porque Sim, nesse momento a gente está dependendo deles, né? Para sair sim, uma exatamente. vacina, alguma coisa. E a previsão, geralmente, de uma vacina, justamente de um vírus que a gente não conhece, é de 1 ano, né? Então, se a gente botar isso na ponta do lápis, a gente, né, no caso, pode ter uma resposta com relação à vacina somente a partir de janeiro de 2021. Então, a gente sabe aí que esse ano de 2020 a gente está numa briga muito grande com relação à saúde, né? Então, a gente até está vendo aí a exploração também do mercado com relação ao álcool em gel, Sim, né? Uma coisa que você comprava R$ 7, está R$ 25. Então, a gente realmente tem que olhar um pouco mais para o próximo, né? Os empresários que fabricam, né, no caso o álcool em gel, justamente para a indústria não parar, né, acaba manufaturando demais, né, o sim, produto para poder suprir o valor de caixa das empresas, né, de funcionários que estão trabalhando, e acaba repassando para a gente com um valor muito alto, né? Então a gente tem que pensar um pouco com relação a isso. E a gente sabe que esse tipo de cuidado que a gente está tendo não é para acabar daqui a alguns meses. Isso vai se estender, porque a vacina vai demorar a chegar. Então a gente vai ter que realmente ter um cuidado maior com relação a isso. porque, tipo assim, igual você tá falando do álcool em gel, no começo, quando começou esse negócio de falar que a gente precisava do álcool em gel, cara, tinha pote de álcool em gel que foi para 60, R$ 70, uma coisa que custava o quê? Sim, R$ 15, R$ 10. sim, Subiu sim, assim absurdamente. Então, a sim, gente já tem a preocupação da doença, a gente ainda tem mais essa preocupação. E ainda tem as pessoas também que são maldosas e fabricam coisas dizendo que é álcool em gel e nem é. A gente ainda tem que ter sim, esse cuidado exatamente. também, né? Vi que tava Eu gente pegando um gel de cabelo, botando álcool e falando que era álcool em gel. quero álcool em gel, Então, prejudicando ainda a saúde do próximo, né? Porque ela vai estar exatamente. utilizando algo que achando que vai estar se protegendo, na verdade não vai estar, Exato. né? Eu anteriormente, antes de começar essa pandemia toda, já tinha o hábito de utilizar o álcool 70, né? Eu utilizava o álcool Uhum. 70 em líquido. E eu cheguei a comprar na época 1 litro de álcool 70 na loja aqui de produto hospitalares que tem próximo aqui de casa. Eu me lembro que eu paguei 1 litro de álcool 70 por R$ 8 em líquido. Aí, Né? Agora está absurdamente caro. agora tá absurdamente caro. E isso quando você acha, né, que o pessoal também quer fazer estoque, quer comprar Sim, muita coisa. sim, Daí você chega numa farmácia, não tem mais nada. E aí a sim, pessoa tá lá com estoque, que nem é tão necessário assim fazer aquele estoque todo, que, né, vai sobrar, enquanto outros não tem como ter, porque a pessoa comprou tudo. Então também a gente tem que ter essa sim, consciência também, né, de sim, comprar o que é exatamente. necessário e deixar pro próximo. Sim, exatamente. A gente tem que buscar ter agora, cuidar realmente da nossa saúde mental, porque sem a saúde mental a gente não consegue fazer nada, né? Vai ficar deprimido, vai ficar ansioso demais, não vai conseguir manter as suas rotinas com relação ao que a gente está passando agora. Então, da melhor forma, tentar buscar a saúde mental aí, né? Tem diversos psicólogos que fazem atendimentos online, eu sou um deles, né? No caso, porque o presencial realmente é uma coisa que, nesse momento, está realmente inviável
de fazer, apesar da procura, né, as pessoas ainda estão procurando saber se está tendo atendimento presencial, né, porque a gente consegue um pouco lidar, já que são poucas pessoas, não vai ter aglomeração, a gente busca ter aquela higienização, mas justamente nesse momento a gente não está fazendo o atendimento presencial, somente o Uhum. online. Então, né, as pessoas que não estão conseguindo, de repente, lidar com as suas emoções, com seus sentimentos, né, tá tendo aquela, de repente, aquela compulsão, aquela tristeza, seria muito viável buscar o atendimento psicológico, né? Exato. Exato, é muito importante, né? E a gente já falou isso em outros vídeos, que as pessoas precisam entender e tirar esse tabu em relação à terapia, em relação a procurar um psicólogo, porque tem muita gente ainda que tem esse tabu, né? De, não vou procurar Sim, porque senão vão achar que eu sou louco, alguma coisa assim. Infelizmente, ainda tem gente que pensa assim e acaba não cuidando da saúde mental por esse preconceito, né? Infelizmente. sim, exatamente. As pessoas acabam não procurando e com relação a isso acaba se somatizando todas as angústias, todos os problemas que ela acaba não conseguindo lidar e quando vê já transbordou, já está numa situação assintomática muito grande com relação aos problemas psicológicos e às vezes acaba sendo até tarde demais. Então, seria sempre bom quando a pessoa já não está conseguindo lidar com determinadas situações da vida, né? É sempre bom buscar um profissional que justamente os psicólogos estão para propagar a saúde mental, independente dos problemas psicológicos que cada um tem. Mas a Uhum. propagação da saúde mental é o que nós, né, psicólogos, estamos sempre buscando assistir os pacientes da melhor forma possível. Aham. Eu até já conversei com pessoas assim que até sabe que precisa de um tratamento psicológico, mas vira e fala assim, eu não, eu me supro, eu consigo sair dessa sozinha. E muitas vezes não, né? A gente às vezes Não, precisa assim daquele exatamente. profissional É, para ajudar a gente a passar por aquilo. E tem muita gente que não, que se acha se acha tão bom ao ponto de pedir, de não pedir ajuda, de não querer uma ajuda. Na sim, verdade, não, nós precisamos sim de ajuda, né? sim, São coisas que a gente não consegue controlar. As emoções a gente não consegue controlar, ainda mais sozinhos. Então, a gente precisa de um profissional ali, orientando, ajudando, tentando acalmar a gente, para que a gente possa voltar ao normal, respirar e tal. E é muito importante a gente estar sempre batendo nessa tecla, né? De saúde mental importa. E a gente não consegue sozinho, a gente precisa de uma ajuda. sim, exatamente. Porque as pessoas geralmente buscam atendimento, né, tenta se automedicar com relação ao que está passando, né, psicologicamente, né. As pessoas vão na igreja e de repente ouvem uma música, né, ouvem uma palavra que conforta. Isso é terapêutico, né. A gente ouvir geralmente aquilo que a gente gosta, né, tá passando de repente por uma situação, escuta uma música que a gente gosta, isso acaba sendo terapêutico, mas não resolve o problema, né? Não resolve a raiz do problema. Né? Naquele momento você vai passar por uma situação de tranquilamento. Né? Vai estar tranquila com relação àquilo, vai estar aquela ansiedade vai diminuir, de repente aquele transtorno você vai direcionar ele para uma outra situação, justamente por você estar passando por um momento de acolhimento, né? Uma música, uma escuta, né? Uma pessoa falando uma palavra que conforte, isso vai ajudar. Mas justamente não vai tratar a raiz do problema. Então, geralmente, quando a pessoa, né, passa por essa situação, vira as costas, estou bem. Sendo que os problemas vão voltar. Porque a pessoa não vai buscar, né, não tem um direcionamento correto para poder lidar com essas emoções. Então, realmente é de suma importância. Quanto mais rápido a gente conseguir sinalizar os problemas que a pessoa está passando, né, quando a pessoa realmente vai buscar uma ajuda, é mais rápido que ela consegue sair disso daí e até mesmo conseguir se reinventar com relação ao que ela passou. Então, a gente sempre tenta, né, buscar ajudar os pacientes da melhor forma possível quando os problemas psicológicos estão presentes e são naquele momento. Né? Mas a grande maioria só vai buscar realmente ajuda psicológica quando já é tarde demais. Então há realmente um processo, um manejo que acaba demorando um pouco mais de tempo, justamente para poder lidar com tudo aquilo que ela chegou a passar. Então, justamente, às vezes as pessoas acham assim, vou para o psicólogo, mas às vezes demora muito.
ah, vou para o psicólogo, mas eu acho que não estou conseguindo resolver. Lógico que cada profissional age de uma forma, mas o processo terapêutico acaba demorando um pouco mais, justamente para conseguir lidar com aquilo tudo que ela passou e não conseguiu buscar ajuda anterior. Uhum. É. E os parentes também, quando perceber que tem alguém, né, precisando, que saiba conversar, né? Porque eu acho que Sim, quando a pessoa está depressiva, você tem que saber como conversar com essa pessoa. Porque ela se magoa muito fácil, se irrita sim. muito fácil. É muito importante ter esse cuidado, né? Ter essa sensibilidade de saber como falar, né? É. Eu acho que tem perguntinha aí, Yasmin. É, sim. Peraí. A Daiane, ela falou que acaba ficando um pouquinho ansiosa quando precisa sair, provavelmente com medo, né, de sei lá, pega alguma coisa. A gente Ah, tem muito sim. esse medo, né? A gente precisa sair para trabalhar, precisa estar na rua. E a gente realmente, eu também percebo que eu tô indo trabalhar, preciso ir trabalhar. E aí, quando eu vou para sair, eu fico bem assim também, muito ansiosa, porque a gente precisa do transporte público, tá lotado. Sim. Então, como é que a gente pode fazer para trabalhar isso, né? Para respirar um Geralmente, pouco e ficar mais tranquila. exatamente. Geralmente essa ansiedade que a gente acaba tendo ao sair de casa é normal, né? A gente acaba ficando ansioso porque a gente é uma coisa, é uma guerra que a gente está tendo de uma coisa que a gente não está enxergando. Então, justamente a gente fica já muito ansioso com relação a isso. E fica principalmente ansioso para saber e pensar onde você vai encostar a mão. Né? Você vai entrar no transporte público, tu olha para um negócio assim, pô, não quero encostar a mão ali não, mas tem que encostar a mão. Né? A pessoa vem É, falar com você, a pessoa de repente chega um pouco mais próximo, você, opa, calma aí, chega um pouquinho mais para trás. Você vira um pouco o rosto para poder falar, justamente para evitar, de repente, uma gotícula que sai de saliva, ou uma tosse. Então, isso nossa, já realmente. quando Então, alguém tosse do realmente. seu lado, acabou. Sim, sim, exatamente. Então, isso realmente, Daiane, traz um pouco de ansiedade. O que seria bom lidar, né, um pouco com essa ansiedade que a gente está tendo? Realmente seguir um pouco essas orientações que a gente está tendo aí, né, da saúde, que é utilizar a máscara, né, pegar um vidrinho de álcool em gel, botar na bolsa, né, que seria muito viável a gente utilizar o álcool em gel quando sair de casa. Pegou o transporte público, né, teve que colocar a mão, né, saiu do transporte público, álcool em gel. Pegou o celular, atenção a encostar o celular perto da boca. Então, se tiver aquele paninho, passar um pouco de álcool em gel no pano, passa no celular. Esqueceu de passar álcool em gel na mão, independente de quantas vezes for o dia, passa álcool em gel. Desculpa, passa álcool em gel. Então, realmente, não é uma coisa que a gente tem noção. Tá travando. O seu também travou agora um pouquinho para mim. O seu também travou. Mas conseguiram me ouvir? Conseguiram falar? Não, cortou bastante um pouco do negócio que você falou, passar o álcool em gel durante o dia, se esqueceu, passar o álcool em gel e tal. Ah, Até ok. aí Então deu tá. para entender, Então, mas depois foi travando. tá. Então, conseguindo me ouvir agora? Legal? Agora eu tô. Vocês estão, Tá, então. gente? Então, justamente, voltando aqui ao raciocínio, então, justamente, continuar buscando a melhor forma possível de se precaver, né? Andar com álcool em gel na bolsa, utilizar a máscara, né? Esqueceu de passar o álcool em gel, ou não se lembrou de passar o álcool em gel, em qualquer lugar que vocês forem, né? Pega o álcool em gel, passa o álcool em gel, lave a mão bastante com sabão, né? Faz a lavagem correta das mãos, porque realmente, nesse melhor momento, é a prevenção. É a prevenção e realmente evitar aglomerações, né? Manter o isolamento social da melhor forma possível. Não quer dizer que você não possa sair de casa, mas justamente você tentar se precaver com relação a tudo isso que a gente está vivendo é a melhor forma possível. E uma coisa que ajuda muito a gente tentar buscar uma respiração mais tranquila, né? Respirar, né? De uma forma mais tranquila, buscar uma reflexão psicológica sobre o que a gente está passando, ajuda a amenizar um pouco essa ansiedade. Se tiver perdurando um pouco mais, se você não estiver conseguindo lidar um pouco com essas ansiedades, de repente algum tipo de problema mais à frente,
que esteja te causando mais ansiedades ou alguma coisa que aconteceu, né? Busca ajuda profissional para poder ter melhor manejo dessas emoções. Mas a melhor forma realmente de lidar nesse momento com relação a tudo isso é o álcool em gel, a máscara e a higienização correta de tudo, né, que a gente já costumava fazer, né, dobrar um pouquinho mais. Eu vi que uma amiga minha que entrou, a Danica, e eu tenho certeza que ela está muito ansiosa, porque por enquanto não vai ter ensaio de carnaval, querida. Que ela é passista, a gente já desfilou juntas, e ela é daquelas pessoas que não perdem uma feijoada, não perde um ensaio de escola de samba, entendeu? Desfila em 10, Uhum. 20 escolas de samba no carnaval. Nossa. Então, a partir do mês que vem, eu acho que já ia começar a ter uma feijoadinha, alguma coisinha assim. Danica, se controla, pega o contato do Jamilton e conversa com ele, que não vai ter samba por enquanto, hein? É Olha, isso dói no verdade. coração, tá? Porque faz uma falta. É verdade. Porque é um convívio que acaba trazendo uma harmonia, né, pra gente como Sim, pessoa. Você vai estar em volta das pessoas que gostam, né, vai estar fazendo aquilo que gosta. Mas você pode continuar a sambar, né? Samba dentro de casa. sim, exatamente. Buscar sambar um Pega pouco aí os dentro de sambas casa. enredos que já tem, coloque samba. Isso aí. Samba um pouco, chama as amigas para sambar também, faz uma videochamada. E é isso, né? Exatamente. Conseguir se reinventar aí da melhor forma possível para poder lidar. Porque é uma coisa que, infelizmente, né, como a gente falou anteriormente, a gente não sabe como é que está vindo essa onda aí. Né? A gente não sabe se vai prorrogar, como é que está a situação. Né? A gente sabe que realmente os leitos de hospitais estão lotados, né? A gente tem que tentar realmente ajudar o próximo e tentar minimizar tudo isso que está acontecendo. Mas, infelizmente, a gente ainda não tem uma real noção do que está por vir. A gente sabe que as pessoas estão se infectando com relação a isso, sabe realmente que é grave, né? Porque, infelizmente, né, a pessoa quando já está infectada já abre aquele alerta com relação à saúde. E a gente sabe que, geralmente, quando o problema já está bem assintomático, são as inflamações dos pulmões, que causa realmente a pessoa ter que ir para o respirador. Então, quando a pessoa já está com problema, ela já vai pensar mil e umas possibilidades sobre a vida. Porque o objetivo é não chegar no respirador. Porque dali, justamente, que complica tudo, né? E complica tudo. E o risco de morte é muito mais alto, né? Sim, sim, Então, a gente tem que realmente tomar todas as medidas aí sim, possíveis e impossíveis para que não contraia essa doença, né? sim, Porque, exatamente. infelizmente, a gente não sabe como vai bater na gente. Tem gente que pega e nem sintomas dá, né? Mas Sim, sim, lembrando que essa pessoa, mesmo não tendo sintomas, ela transfere o vírus para outras pessoas. Então, é sempre preciso tomar esse cuidado. E a gente não sabe como é que o vírus vai bater na gente. Talvez bate em sim, você de uma forma e em mim em outra. Então, tipo, não tem como realmente a gente saber qual sim. proporção isso pode tomar. Então, é melhor se prevenir realmente. É. Acho que deixaram algumas perguntinhas aí pra gente. Acho que ia aproveitar para treinar em casa, né? A Vivi falou. Isso aí, Vivi. Vamos É. buscar novos hábitos aí com relação, né, à nossa saúde física e mental, né? A gente acaba treinando um pouco em casa, já que tem bastante tempo, né? A gente tira alguns minutinhos do nosso dia para poder fazer um treinozinho em casa. E a Daiane também deixou aqui, ó, manter-se ocupado é a melhor dica. Realmente, a gente pode ler livros, a gente pode assistir filmes, pode cozinhar, fazer aquele famoso brigadeiro, né? Mas não pode comer em excesso, fazer brigadeiro todos os dias, né? Mas realmente, se manter ocupado é a melhor forma possível. Ligar para os nossos parentes que a gente ama, né? Realmente a gente, para matar um pouco essa saudade que a gente está tendo aí do distanciamento, mas realmente da melhor forma é se manter ocupado, positivo, mas também não precisa se manter ocupado em excesso, né? Tá sempre procurando algo para É, fazer, porque acaba tendo um ponto de ansiedade com relação a isso, né? Acaba querendo fazer muita coisa e porque não quer ficar parada, então de vez em quando é bom parar, respirar, refletir um pouco sobre a vida, refletir um pouco sobre si, buscar um autocuidado. Às vezes as pessoas, né, algumas pessoas me pediram alguma ajuda com relação a algumas coisas que elas já viviam anteriormente numa rotina e realmente foi interrompida.
né, a sugestão mais simplória que foi dada, né, com relação a essa pessoa foi realmente o que ela gostava de fazer, foi se maquiar. Então eu falei, se maqueia. Você está dentro de casa, mas se maquia, não tem problema nenhum você se maquiar Exato. e ficar em casa. Ela se maquiou e tal. Então isso foi muito legal para ela. Ela falou que, pô, foi totalmente revigorante, porque a pessoa já tinha uma rotina de se maquiar para sair de casa. E deixou de sair de casa e tal. E, tipo assim, o que ela costumava fazer, ela parou. Então eu falei, não, se maquia, você realmente tem que se maquiar, continuar se maquiando, buscando, né, o autoconhecimento. Ela falou que teve maquiagens novas que conseguiu fazer, e antes não Aí, ó. conseguia porque não tinha tempo. Então isso é justamente o X da questão, né? A gente conseguir buscar novos hábitos, novas maneiras de conseguir se reinventar e conseguir passar isso aí da melhor forma possível. É isso aí, tá treinando as maquiagens pra quando puder sair, né, abafar Sim, nas baladas aí. sim, Igual a sim. gente vê muito vídeo do pessoal fazendo TikTok, né, se arruma todo pra levar o lixo até lá fora, bota salto, Exatamente. vestido, se maqueia e vai toda lá levar o lixo. Também é válido, né, muito válido. Acho que tem mais uma pergunta aqui da Daiane aqui, ó. Deixa eu ver como auxiliar Como quem está emocionalmente afetado pela situação. Dani, assim, cada caso é um caso, né? A gente procura saber realmente o que a pessoa está passando, quais são as emoções que ela está vivendo nesse momento, para poder ter um manejo melhor. Né? A gente, assim, eu não tenho como te afirmar como realmente auxiliar concretamente essa pessoa, porque eu preciso saber o que ela está passando, né? De emoções, de pensamentos, com relação a tudo isso aí que ela está vivendo, mas tentar justamente buscar da melhor forma possível, né? Eu acho que você, não sei se você é psicóloga ou está se formando ou é ela tá estudante, estudando, ela falou. está estudando então realmente, né? Cada paciente reage de uma forma, então cada caso é um caso. Então justamente as pessoas que estão passando por esse momento de conflituosos, né? A gente tem que parar, sentar, analisar e para tentar, da melhor forma possível, ter um melhor direcionamento emocional para essa pessoa. Mas te afirmar concretamente, né, falar assim, ó, tem que fazer isso com a pessoa para poder resolver. Realmente não é assim que funciona. Então tem que chegar realmente para essa pessoa, tentar, né, com ela, sentar com calma, ver todas as emoções que ela está passando, tudo que ela está vivendo, né, para poder fazer um melhor atendimento. É isso. Então, acho que o nosso horário já tá dando, que já são 8h30. Já tá dando, isso aí, daqui a pouco vai Passa tão cortar. rápido. Passa muito rápido. Eu vou deixar só uma dicasinha aqui para vocês, que amanhã também eu vou fazer uma live 6 horas com a nutricionista Winnie, ela é nutricionista, então a gente vai, né, no caso também, trabalhar algumas coisas com relação ao emocional, né, vamos tratar algumas coisas também com relação à parte nutricional. Então amanhã às 18 horas, tá ok? Vocês estão convidados, você também, Yasmin, está convidado, se caso tiver alguma dúvida com parte nutricional lá, com parte também psicológica. Então às 18 horas a gente está fazendo uma live também. Perfeito, eu vou ver sim. Quinta também eu tenho uma live com um indígena e vamos falar sobre a aldeia em quarentena, né? Oh, legal. A aldeia dele é lá da Bahia. Então, na quinta-feira, às 9 horas da noite, a gente vai estar também. Eu vou estar com ele falando sobre. Vai ser bem legal. Então, quem puder ver também, fiquem à vontade e mandem a pergunta de vocês para ele, que ele vai querer responder com certeza. E é isso, a Então gente é vai isso. trabalhando por aqui, né? Sim, sim. Por hoje é esse iniciozinho de semana. Eu espero que todos estejam passando aí esse momento de quarentena aí da melhor forma possível. Qualquer tipo de problemas aí que vocês estejam passando aí, a Yasmin tem o meu contato, né? Que eu puder ajudar da melhor forma possível aí, sou psicólogo. Então, espero que vocês estejam tendo um início de semana aí maravilhoso. Tentam ajudar o próximo, vamos tentar manter a nossa saúde mental. Instagram, Voltei. Instagram mal educado, que corta a gente assim, entendeu? Acaba com a nossa live assim, nem espera a gente dar tchau, que custa esperar 2 minutinhos. Exatamente, exatamente. Infelizmente o Instagram é isso aí. É a segunda live que a gente faz, né? Que tem, eu sempre falo no comecinho da live que a gente sempre tem muito assunto para poder trocar, essa experiência é Verdade, muito legal e sempre a gente ultrapassa um pouco esse tempinho aí. Mas é sempre. isso.
Conclua seu raciocínio É, que esse é Instagram mal educado. verdade. É isso, pessoal. É agradecer a todos aí que participou da live, deixar meu carinho aqui para vocês. Esse iniciozinho de semana aí maravilhoso aí, que vocês estejam passando da melhor forma possível. Esse momento de quarentena não está sendo fácil para muitos, né? E realmente, se caso vocês estejam necessitando de alguma ajuda, né, aí a Yasmin tem o meu contato. Qualquer coisa, vocês podem me procurar aqui nas redes sociais e estarei disposto para poder ajudar vocês aí na melhor forma possível na saúde emocional. Isso, gente, muito obrigada mais uma vez por você participar da live aqui comigo. É muito bom essa Nada, que troca, isso. né? Muito bom a gente passar informação, falar sobre isso, que é muito importante a gente estar falando sobre isso. E espero que a gente faça mais lives, né? Porque eu estou Sim, sim. viciada. Não, é muito legal mesmo. Fazer a live também é muito gostoso. Foi muito legal aí a pergunta aí de todos. E futuramente a gente marca aí novas lives aí para poder Vamos. tirarmos aí as dúvidas aí de muitos aí, que foi muito legal. E é isso, gente. Vamos cuidar da nossa saúde. Nós estamos passando por um momento de dificuldade que a gente não sabe quando é que vai terminar. Então é de extrema importância a gente tentar buscar ajudar aí ao próximo. E é isso, tá? Um grande abraço aí para todos e um beijo. Beijo. Beijo para todo mundo que viu, que mandou mensagem. Muito obrigada, gente. Um beijo, tá? Alô, Até a próxima. até a próxima.